todo medo. O amor que lança fora todo medo. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graça e paz, amém? Amém? Pode sentar, querido. Muito bom tê-los aqui essa noite para louvar e engrandecer a Deus. A nossa oração é que o mês que está começando agora possa ser uma bênção para você. Será que você pode olhar para 3, 4, 5 pessoas aí perto de você e diga assim: eu profetizo que o mês de novembro será extraordinário na sua vida. Você pode fazer isso? Tem gente que não está recebendo, irmão. Tem gente que está fingindo que nem é para ele. Glória a Deus. Graça e paz para os nossos irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, sem muita delonga, eu queria pedir para você pegar a sua Bíblia, abrir ela comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o nosso culto de ceia, ele já acaba ficando um pouquinho mais apertado, e a gente, dentro desse tempo, então eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o versículo de número 23. Amém? Está escrito assim, olha: e dizia a todos, preste atenção nessa palavra, e dizia a todos. Quem está dizendo aqui é o próprio Cristo, e essa palavra que ele está pronunciando é para todo mundo, não há restrições, não é uma palavra exclusiva para discípulos, é uma palavra para todos. E ele diz assim, olha: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia, preste atenção no texto, não é tome de vez em quando, não é tome quando quiser, não é tome aos domingos, é tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Será que você pode colocar a mão no teu coração e dizer: Pai, fala comigo, porque eu estou aqui para te ouvir. Será que você pode fazer isso com mais vontade e intensidade? Faça de novo. Mais uma vez. Pai, nós queremos orar nessa hora, pedindo que toda ação que distrai, impede a Tua palavra de ser ministrada e entendida, seja amarrada e repreendida. Pai, que nesse momento, o poder da Tua palavra, aquela palavra que quando o Senhor estava no barco, no meio da tempestade, e o Senhor apenas disse, e o vento se aquietou, que essa mesma palavra aquiete as tempestades do nosso interior e da nossa vida. Pai, nós oramos para que essa palavra seja um divisor,
que seja uma espada que separa a alma do espírito, para que nós possamos sair daqui, Senhor, para um mês direcionado pela Tua palavra. Pai, nos ajuda, que seja a palavra suficientemente capaz para levantar o abatido, alegrar o triste e produzir força no fraco. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, preste atenção nisso. De tempo em tempo, isso até de maneira proposital, nós buscamos meditar sobre o efeito da cruz na vida de uma pessoa, na vida de um cristão. E é bem sabido que para nós, a cruz por si só não tem efeito nenhum. A cruz para nós só tem a relevância que tem. E falamos dela como falamos, não é pelo símbolo que ela representa, mas por quem foi até ela. É por quem subiu nela e se entregou que ela tem importância. Nessa noite, eu queria que você entendesse antes, daqui a pouco eu te dou o tema da mensagem, mas eu queria que você entendesse, quero retomar aqui alguns pontos importantes que dizia quando li o texto. Jesus está dizendo essa palavra, e como título, não é bíblico, mas é o título que colocaram na Bíblia ao longo dos anos. Na minha versão, colocaram como seguir a Jesus. Ela tem como cabeçalho a expressão, como é que eu devo seguir a Cristo? E começa com a seguinte expressão, e dizia a todos, ou seja, é uma palavra aberta, é um convite para qualquer pessoa. Todos estavam ali e receberam do mesmo convite, receberam uma oportunidade, uma opção. E Jesus estava dizendo, olha, essa palavra que eu vou dizer não é para um grupo exclusivo de crentes, não é para aqueles que estão caminhando comigo, não. Essa palavra é uma palavra aberta a todos. E ele disse, se alguém quer, preste atenção aqui, se alguém quer, é opcional. Se alguém quer, não é uma obrigação. Se alguém quer, não é uma obrigatoriedade, é uma opção. Se alguém quer, se alguém quiser, venha. Se alguém quiser caminhar comigo, se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Falamos muito sobre a cruz, mas antes de falar sobre a cruz, eu preciso que você entenda algo. Só é possível alcançar a cruz se primeiro você aprender a negar a si mesmo. A cruz é um lugar, a cruz é uma geografia para pessoas que se esvaziaram de si mesmo. É por isso que o Getsêmani é importante na vida de Jesus. O Calvário foi o lugar da entrega, mas o Getsêmani foi o lugar onde Cristo se esvaziou de si mesmo. Para que possamos chegar até o Calvário, ao Gólgota, à cruz, eu primeiro preciso atravessar o Getsêmani e ali deixar o meu eu, e ali deixar a minha vontade. É o lugar onde Cristo disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Existem muitas pessoas que infelizmente naufragaram no Getsêmani, porque quando chegamos no Getsêmani, nós precisamos aprender que não é a minha vontade, nós precisamos aprender que não é o meu querer, não é do meu jeito, não é da minha forma, é da forma de Deus, é da forma da Bíblia, já tem um método, já tem um modelo, e eu não quero viver esse método. Só é possível ir à cruz se primeiro você atravessar o jardim onde as suas vontades serão exterminadas.
Vivemos em meio a uma geração que decidiu não abrir mão das suas vontades. Vivemos em meio a uma geração que decidiu associar-se com o mundo ao mesmo tempo que namora com o Evangelho. Não passamos pelo Getsemane. É por isso que você vai apresentar o Evangelho para algumas pessoas e elas dizem: não é isso que eu estou procurando, não é isso que eu quero ouvir, porque na verdade elas estão dizendo: eu já estou muito bem com as minhas vontades, eu já estou muito bem com os meus desejos, eu já estou muito bem com a vida que eu estou levando, e se eu permitir que o Evangelho entre na minha vida, eu terei que abrir mão das minhas vontades, eu terei que abrir mão dos meus desejos, e agora eu não quero viver essa vida. É por isso que Jesus disse: se alguém decidiu sair do ambiente onde as suas vontades são irrelevantes e viver comigo, deve tomar a cada dia a sua cruz. Não é de vez em quando, irmão. Não é pegar a cruz aos domingos. Não é pegar a cruz aos fins de semana. Não é isso. Jesus disse: é necessário tomar a cruz todos os dias. Segunda-feira, a minha cruz. Terça-feira, a minha cruz. Quarta-feira, a minha cruz. Quinta-feira, a minha cruz. Em outras palavras, viva crucificado todos os dias. Eu quero pregar uma mensagem hoje que tem como tema os 3 pregos da cruz. Os 3 pregos da cruz. Se você pegar uma crucificação no tempo romano, isso no tempo romano, há inclusive uma controvérsia sobre a crucificação, porque alguns diziam que a cruz não era uma cruz, era apenas uma haste, onde a pessoa não era crucificada de braços abertos, ela era crucificada com os 2 braços para cima. Mas quando nós olhamos para a cruz, o símbolo da cruz, durante o Império Romano, a pessoa crucificada de braços abertos, eram necessários 3 pregos para fixá-la naquele madeiro. Um em cada um dos pulsos, e um prego que atravessavam os 2 pés e a madeira. E quando eu parei para refletir sobre isso, e sobre essa palavra que Cristo estava dizendo: olha, você precisa tomar a sua cruz, isso impactou a minha vida, porque para estar preso a uma cruz, são necessários pregos. Eu não posso estar carregando apenas uma cruz, eu preciso estar pregado nela, de maneira tal que isso não me solte, de maneira tal que não importa o que aconteça, eu estarei constantemente pregado nessa cruz. Então anote aí, primeiro prego, os 3 pregos da cruz. Prego número 1, o prego do amor. Sabe o que me mantém preso na cruz? Sabe o que me mantém crucificado? É quando você entende a ideia do que é o amor de Deus. Sabe, tem pessoas que ainda não entenderam o que é o amor de Deus. São pessoas que vivem na igreja com sentimento de rejeição. São pessoas que vivem na igreja com sentimento de abandono. São pessoas que entram na igreja e são carentes de um abraço. São carentes de um aperto de mão. São carentes que alguém olhe para ela. Deixa eu dizer para você algo. Não importa qual tipo de história que você passou ao longo da sua vida, quando você tem um encontro com o amor preenche o seu coração, as lacunas vazias são preenchidas e não existe sentimento que permaneça onde o amor de Deus chega. Deixa eu te fazer entender. Olha o que diz a Bíblia. Primeira epístola de João, acompanhe no telão, marque no caderno, acompanhe no telão para que a gente ganhe tempo.
Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz o texto. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo 19. Nós o amamos, porque Ele, preste atenção, nós o amamos, mas nós só conseguimos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Eu não sei o que essa palavra significa para você, eu não sei o que essa palavra ache de graça no seu coração, mas quando olho para ela, de que Ele me amou primeiro, eu descubro que quando ainda era um pecador, Ele já olhava para mim. Tem pessoas aqui, querido, que ainda não entendeu o que é vivenciar o amor de Deus. Quando alguém diz assim, mas ser crente não pode isso, ser crente não pode aquilo, diz assim, não, querido, você não entendeu nada, eu não sou crente porque não posso fazer as coisas, eu sou crente porque descobri um amor que a droga não me dava, eu descobri o amor que preenche aquilo que a cocaína não dá, aquilo que o adultério não dá, eu descobri que o amor de Deus preenche o meu coração de tal maneira, eu não preciso de outras coisas para ser feliz. Então não se trata daquilo que eu não posso, se trata daquilo que eu já recebi dele. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Sabe o que isso significa? Eu só posso amá-lo se primeiro entender que fui amado. Eu sei, porque quando ministro sobre isso, o Espírito de Deus chacoalha o meu coração para dizer que existem pessoas que precisam ser tomadas por esse amor que vai preencher lacunas escuras da sua vida, esse amor que vai preencher lacunas que estavam completamente abertas no teu coração, porque quando esse amor chegar, você vai, pastor, eu não consigo, não se trata de você, se trata dele. Primeiro você é amado, depois você ama. Tem pessoas que tentam se esforçar, pastor, eu estou tentando ser, eu estou tentando fazer, eu não consigo. Não. Primeiro você não faz, primeiro você recebe. Primeiro você é amado. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não sei se você sabe o quanto você é amado por Deus. Coloque para nós João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de... Olha para o seu irmão e pergunta assim, você sabe o que significa tal maneira? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que significa tal maneira? Querido, o amor de Deus, quando Deus olhou para a terra, foi tão grande. Sabe por quê? Porque quando Deus olhava para a terra, Ele não olhava para mim. Ele olhava para o mundo através do Filho. Você não entendeu isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu... Quando Deus entregou o Filho para nós estamos aqui num culto de ceia, quando Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, e isso não é de agora, isso é desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus deu o Cordeiro, Ele já não olhava mais para o Rodolfo. Todas as vezes que Deus olha para mim, Ele vê em mim o seu filho. Toda vez que Deus olha para o Alexandre, Ele não vê o Alexandre, Ele vê o seu filho no Alexandre. E é por isso que nós precisamos entender a responsabilidade que temos em vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Querido, Deus me amou de tal maneira que o seu único, unigênito foi doado, entregue. Sabe qual é o primeiro prego que me deixa pregado na cruz? Saber que Ele me amou primeiro.
E nós não estamos falando de uma paixonite. Nós não estamos falando de um amor que gosta hoje e não gosta amanhã, não, é esse amor. Nós estamos falando do amor de Deus, o ápice do amor, o amor ágape, o amor que não precisa ser correspondido para amar. Ele ama do mesmo jeito. Ainda que o amor não tenha a mão dupla, Ele ama da mesma forma. Agora preste bem atenção numa coisa. Romanos capítulo de número 8, versículo 32. Romanos 8, 32, olha o que diz. Paulo dizendo aos romanos: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe, às vezes a gente fica pensando assim: Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está ouvindo o meu clamor, Deus não está escutando aquilo que eu tenho clamado. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Deus já deu o tesouro mais precioso que Ele tinha no céu. Como é que Deus pode ter dado o seu Filho? Não daria também com Ele todas as outras coisas? Não existe nada que Deus retenha de nós depois que deu o seu Filho. Mas eu preciso descobrir esse amor em Deus. Durante um bom tempo, e quando digo um bom tempo, eu digo em toda a era da Idade Média da igreja, as pessoas seguiam a Cristo, seguiam a Jesus por causa do medo de irem para o inferno. As pessoas compravam indulgência por causa do medo, do pânico que era criado com respeito ao inferno. Quando na verdade Deus espera que nós o sigamos pelo amor que nos foi entregue, que nos foi dado, que nos foi doado. Experimentar desse amor é encontrar com algo que talvez você nunca experimentou na história da sua vida. Porque talvez quando a gente fale sobre amor para algumas pessoas, a ideia de amor para ela é do casamento que não deu certo, é do pai que foi embora de casa. Não, não é esse amor. É o amor que Ele disse: ainda que uma mãe se esqueça do filho do teu ventre, eu todavia não me esquecerei de você, diz o Senhor. Eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Primeiro prego que nos deixa pregados na cruz é o prego do amor. Prego número 2. O que nos deixa na cruz? Número 1, o amor. Pastor, o que me mantém crucificado? Número 2, o perdão. Efésios 4:32, olha o que está escrito. Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 32. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe o que me mantém na cruz? Entender que eu recebi o perdão dos meus pecados. O diabo possui duas armas perigosíssimas contra cristãos. Há duas armas que o inferno utiliza contra a igreja. Número 1, o medo. Perceba que o medo é a primeira coisa que Adão dispara no Éden depois do pecado. Eu ouvi a sua voz, Senhor, tive medo e me escondi. Segunda arma, a acusação. Com essas duas armas, o medo e a acusação, o diabo tem tirado crentes da cruz. Preste atenção, você que vive uma vida de erro. O maior interessado que você mantenha o pecado encoberto é o diabo. O diabo, tem pessoa que fica assim, eu não quero que as pessoas saibam. O diabo é o maior interessado que você faça as coisas escondido.
O diabo é o maior interessado que você mantenha o pecado em oculto. O diabo é o maior interessado que você faça as coisas nas trevas. O diabo é o maior interessado que você mantenha as coisas às escondidas, porque enquanto estiver escondido, você é prisioneiro da acusação. E se as pessoas descobrirem o que você fez? E se as pessoas souberem o que você cometeu? E se as pessoas descobrissem as suas atitudes, o que elas falariam, o que elas faziam, você vai perder a posição, preste atenção. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque quando chegou na etapa do pecado que cometeu, ele disse: Senhor, me tire tudo, só não retire de mim o teu espírito, Senhor. Eu já perdi tudo. Perdi trono, perdi família, estou perdendo os filhos, mas por favor não retire de mim o teu espírito, porque se o teu espírito estiver em mim, há como me arrepender dos meus pecados. Pastor, mas você não sabe o que eu cometi na minha vida. Pastor, mas você não sabe quais foram os meus caminhos antes de chegar até aqui. Preste atenção, o perdão não é algo que você olhe e diga assim, ele tem uma medida, não. Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Preste atenção, você nunca vai conseguir cometer um pecado maior do que Deus possa perdoar, nunca. Isso não é autorização para que você peque, isso é para você um venha como estás. Pessoas que não entenderam ainda o que é o perdão de Deus. Colossenses 3,13, olha o que diz. Colossenses 3,13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Por que eu recebi graça? Por que eu recebi perdão de Deus? Para que da mesma maneira que eu recebi, eu também faça. Querido, sabe o que me mantém na cruz? Saber que um dia fui perdoado. Sabe o que me mantém na cruz todos os dias? Saber que independente daquilo que cometi um dia, eu cheguei diante do Senhor com o meu coração sincero, aberto, transparente, e disse, Senhor, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Lembra do pródigo voltando para casa? Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos seus empregados. O pai disse, vem cá, menino, você não entendeu o que é perdão. Nós aprendemos perdão da seguinte forma, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Quantos já ouviram essa expressão? Você perdoa, mas a pessoa lá e você, quem já ouviu essa expressão? Tem que perdoar, mas eu não tenho que conviver. Quem já ouviu essa expressão? Imagine se o perdão fosse assim, cara. Imagine se Deus olhasse para nós e dissesse assim, eu até te perdoo, mas você vai para o inferno, mas eu te amo, vá sabendo que você é amado por mim. Não. Quando o pródigo voltou para casa e disse, pai, eu pequei, sabe o que o pai fez? Diz assim, querido, vem para dentro. Colocou para dentro de casa, restaurou o anel no dedo, colocou a sandália no pé, roupa nova e diz, nova vida! Será que você pode por um instante levantar sua mão e diga, graças a Deus pelo perdão que recebi? É como se o inferno, numa hora como essa, estivesse com as suas armas todas apontadas de acusação para você. Você traiu, você adulterou, você falhou, você se drogou, você se prostituiu, você é um alcoólatra, você é isso. As armas do diabo todas apontadas para você, mas quando você recebe o perdão de Deus, essas armas são neutralizadas, não podem alcançá-lo. Quantas pessoas estão aprisionadas pelas cadeias da acusação, porque ainda não entenderam que o perdão de Deus é completo.
Quantos entendem isso? Coloca para a gente, Fê, um texto. João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, para você que anota, do 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. O texto, preste atenção, o texto vai narrar a história da mulher adúltera. Como é o nome da mulher? Como é o nome da mulher? Pega em adultério, qual era o nome dela? Fala para mim o nome da mulher que foi pega em adultério. Quem lê a Bíblia, irmão? Oi? Qual é o nome da mulher que foi pega em adultério? O nome da mulher, Carla, que foi pega em adultério. Qual é o nome dela? Diga comigo, ela não teve nome. Diga, ela não teve nome. Sabe por quê? As pessoas vão lembrar por aquilo que deu errado na sua vida. Agora preste atenção no que eu quero colocar para você. Uma mulher, aqui, vem cá, uma mulher, me dá, uma mulher, não é todas não, é só uma, por favor. O que, filho? Preste atenção no texto. A gente sempre se perguntou dizendo, Jades, essa mulher foi pega em adultério. Mas onde estava o marido? Onde estava o homem? Onde é que estava a segunda parte do ato do adultério? Não existe adultério de uma pessoa única. A questão é que a gente olha para a Bíblia de maneira muito simples e a gente não entende a grandeza que ela significa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, sabe por que não tem um marido naquela história? Sabe por que não tem um homem naquela história? Diga, porque aquela mulher adúltera era você. Diga para a pessoa que estava do seu lado, aquela mulher adulta éramos nós. Se relacionando com o mundo, se relacionando com os prazeres dessa vida, e foi pega num ato de adultério. E preste atenção. Vem cá, cara, senta aqui, filho. Eu vou. Senta aí. Fazer uma cena mais bonitinha, né? Não vamos jogar. Não. Senão o Henrique vai se levantar. Oh, pastor. Pegaram uma mulher num ato de adultério. Fragante. A lei dizia o seguinte: pega no ato de adultério tem que ser morta, apedrejada até a morte, tem que morrer. Naquele momento que pegaram, disseram assim, olha, mas a gente tem uma oportunidade boa agora, sabe o que a gente vai fazer? Jesus está passando por aqui, vamos testar ele para ver o que ele fala da lei de Moisés. E aí aqueles homens pegaram aquela mulher era eu, aquela mulher era você, com os acusadores dizendo, tem que morrer, porque o que fez não tem perdão. Depois do que cometeu, a lei dizia para mim, a lei dizia para você, que nós não tínhamos esperança, que nós não tínhamos jeito. Nos colocaram aos pés de Jesus e disseram para Jesus, Senhor, o Senhor sabe da lei de Moisés, essa mulher que foi pega no ato de adultério, ela tem que morrer. E aí então o texto diz que Jesus, vamos ler aqui, João capítulo 8, do verso 1, diz assim, Jesus porém foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. O que é adultério? Adultério é alguém que tem uma aliança e vive um ato fora da aliança, isso é adultério. Foi pega no ato, no flagrante. E pondo-a no meio,
disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Preste atenção, a mulher, pela lei, condenação e morte. A mulher, pela lei, tinha que ser apedrejada. Mas quando ela é trazida até Jesus, Jesus então para, antes de qualquer palavra, Jesus vai lá para o chão e faz o quê? O quê? Jesus estava... Pastor, o que Jesus escrevia ali na areia, no barro? O que Jesus escrevia não importa. O que você precisa se lembrar é de Jeremias capítulo 18, quando o profeta é levado até a olaria dizendo assim: você é como barro na minha mão. Aquela mulher chegou para ser condenada, e Jesus, quando se desce até o barro, diz assim: o barro era para ser quebrado, apedrejado. Mas hoje eu coloco você numa nova oportunidade de vida. É como se o texto estivesse voltando para Gênesis, onde Deus pega o pó da terra e faz de novo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer uma verdade única. Ele, e somente Ele, pode fazer nova todas as coisas. Aquela mulher estava condenada à morte. Quando apareceu para Cristo, Jesus disse: nova oportunidade de vida. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquela mulher sabia que não sairia viva daquela história. Aquela mulher sabia que viveria apenas diante daqueles últimos momentos. O que ela não sabia é que Jesus estaria na história da sua vida. Pastor, me convidaram para vir aqui hoje. Não te convidaram, Ele te trouxe. Pastor, eu vim aqui hoje, não era nem para mim estar aqui hoje. Ele te trouxe para que o seu caminho se cruzasse com o dele, e Ele dizer para você: eu faço nova todas as coisas. Olha o que diz o texto. E como se insistisse, perguntando-lhe, e endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-o inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Qual era a sentença dela? Qual era a sentença dela? Morte. Mas ela não sabia que o perdão de Deus não é apenas se livrar da acusação. Por isso Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, ninguém mais me acusa. Ele disse: então volte a viver. Ser livre da acusação não é apenas ser livre da arma poderosa do diabo, não. Ser livre da acusação é poder voltar a viver. É receber uma nova oportunidade de vida. Ela veio para a morte,
mas encontrou a Cristo e recebeu o perdão sobre a sua história. Obrigado, Carlos, abençoe, viu? Era outra encenação. É que o Rick deu uma olhada assim, eu falei, tá bom, entendi. Digo, o que me mantém na cruz é o perdão que um dia Ele me deu. Deixa eu ler com você uma verdade aqui. Mais uma, aliás. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Olha o que está escrito. Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. O que está escrito aqui? Não, de novo. Mais uma vez. Mais uma. Perdoando-nos de todos os nossos delitos. Não foi um, não foram alguns, foram todos os nossos delitos. Verso 14, olha o que diz. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrária, removeu-a do meio de nós, e o quê? Você não entendeu, preste atenção. Quando Adão peca, quando Adão caiu, o diabo recebeu na mão dele uma promissória. O escrito de dívida foi transferido para o diabo. Todos nós, a partir de Adão, é por isso que recebíamos o título, nascidos de Adão, todo homem nasce com a condenação. Porque a partir da geração de Adão, todo homem que nascia estava debaixo de dívida. E preste atenção, era uma dívida impagável. Não havia condição humana de pagar essa dívida, até o dia que o Cordeiro Santo de Deus apareceu. E sabe qual foi um dos feitos da cruz? Um dos feitos da cruz foi Ele ir até o escrito de dívida e remover da mão do diabo. Eu vou dizer de novo para você. O escrito de dívida foi retirado da mão do diabo. E o que Jesus fez? Ele levou até a cruz. Tem muita gente que não sabe, mas quando Jesus foi crucificado, um dos momentos mais desesperadores da cruz foi quando nós lemos assim: Pai, por que me desamparaste? Essa é a fala de Jesus. Pai, por que me desamparaste? A impressão que nós temos lendo o texto é que Jesus está dizendo, eu estou sofrendo, o Senhor me deixou aqui. Não, naquela hora, todos os nossos delitos estavam nele. E pela primeira vez, Deus não pôde olhar para o seu próprio filho. Então, quando Jesus no nosso lugar vê o Pai não podendo olhar para ele, diz: o Senhor me desamparou. Porque esse era o nosso grito: estamos desamparados. Mas na cruz, Ele levou o escrito de dívida. O escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrária, removeu-a do meio de nós, cravando-a, verso 15. E tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz.
A cruz que perdoou pecado é a cruz que venceu o diabo. É assim que nós caminhamos na nossa vida hoje, perdoados e passando por cima de serpentes e escorpiões, sem que nada nos cause dano. Terceiro e último prego. Primeiro prego, o prego do amor. Segundo prego, o prego do perdão. Terceiro, o prego que sustenta. Ele é chamado de prego da graça. Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Quando nós falamos sobre graça de Deus, eu não estou falando sobre algo que eu faça para merecer. Até porque graça é o presente imerecido que ganhei, mesmo sem merecer. O que me mantém preso na cruz é saber que eu estou vivendo uma vida que não a merecia. Mesmo depois de ter semeado tantas coisas ruins, olha as portas que Deus escancarou diante de mim. Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 14. Romanos capítulo 6, versículo de número 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Será que você pode repetir esse texto? 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Todo aquele que entende o que é a cruz, sabe que quem está crucificado, o pecado não tem domínio sobre ele. Eu já disse isso, santidade não é difícil para quem está na cruz. Santidade é difícil para quem está fora dela. Porque quem está fora da cruz tem que se esforçar para ser santo. Quem está na cruz não precisa de esforço, é só uma resposta do que já recebeu. Santidade é uma resposta daquilo que tive. Quando eu tento ser santo por conta própria, por vontade própria, então o esforço é terrível. Agora veja, Paulo orando em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 9, Paulo está orando depois de receber um espinho na carne, e olha a resposta de Deus, e ele me disse, a minha graça te basta. Paulo estava orando, Senhor, tire de mim, remove de mim, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, está doendo. A resposta de Deus é, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Que poder é esse? A graça de Deus. Veja, a graça não é desculpa para pecar, a graça é o poder de Deus para não pecar. Vou dizer de novo para você entender. A graça não é desculpa para não pecar. A graça é o poder de Deus para que eu não peque. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou.
quando eu estou crucificado, eu sei que tudo que acontece não é porque eu sou, porque eu tenho ou porque eu posso, é porque Ele é. Amor, perdão e graça de Deus não podem faltar na nossa vida. A partir do momento que isso desaparecer da nossa vida, não existe cruz. E se não existe cruz, não existe salvação. E se não existe salvação, logo é vão tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Diga comigo: amor, perdão e graça de Deus é o que eu preciso para me manter na cruz do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, a gente vai orar já pelos dias.